Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre para a glória do nome de Jesus e com alegria no coração. O desejo do nosso coração sempre vai ser esse, que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que você esteja frutificando, dando os frutos para a glória do nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, tá bom? Nós estamos aqui com uma pessoa muito querida e muito conhecida na área gospel, principalmente na parte de som. E agora também é um palestrante, viaja o Brasil inteiro falando do amor de Deus através do som. Mas antes desse bate-papo, nós vamos falar a respeito dos amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Quantos vídeos já, quantos podcasts nós gravamos, né? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que em algum momento alguém será alcançado. E o desejo assim mesmo do coração é que você já tenha sido alcançado através desse podcast. A razão de estarmos aqui é você. E juntos a gente poder falar do amor de Deus e com certeza ser agraciado por esse Deus. Como esse Deus nos ama, não é verdade? Então o bate-papo hoje é com uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande e conheço ele há um bom tempo, hein? É Horácio Kawasaki. Seja bem-vindo, Horácio. Boa tarde, bem-vindo você. Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Boa noite, A gente nunca sabe quem que vai ouvir, que horário vai vir. É verdade, mas seja bem-vindo. Amém. Eu creio assim que vai ser uma alegria. A gente vai poder falar assim do mundo do som da igreja e assim como eventos e assim. E eu quero já começar fazendo uma pergunta: há quanto tempo, né, tem servido ministérios, igreja, eventos? Já faz um tempinho bom ou não? Eu trabalho com áudio há pouco tempo, né? Então sou técnico de áudio. Comecei a trabalhar em 76, eu tenho 49 anos de profissão em técnico eletrônico e técnico de áudio. E trabalho ministerialmente desde 97, 96. Então vai para 28 anos só. Faz alguns meses aí. Alguns meses aí. Né? E com certeza deve ter tido muitas experiências, né? Muitas experiências. Experiências boas, experiências maravilhosas, mas experiências grandiosas, maravilhosas. Mas também algumas nem tão boas assim, tudo né? é aprendizado. Mas tudo é aprendizado. Isso. Eu sempre digo que todas as lutas, adversidades e coisas boas também, tudo é pra gente chegar do outro lado da margem, né? É uma faculdade. Tem alguns que passa e repete ainda, né? Tem. Mas não dá para repetir não, depois de passar por tantos, tem que passar direto, chegar do outro lado da margem. Não é fácil. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas eu quero perguntar para você, é necessário apenas ter um som de qualidade para que possa fluir o evento ou precisa de alguma coisa a mais? Bom, nós sabemos que todo evento a gente precisa de alguns elementos. Por exemplo, o mundo ele tem uma equipe boa, músicos bons, sistema de som bom e trabalho num ambiente tratado acusticamente bom. Sim. Igreja é invertido, né? A gente não tem músico bom em todas as igrejas. Nós não temos um sistema de som bom. Nós não temos um instrumento bom em todas as igrejas. Às vezes não tem uma acústica boa. E não tem acústica boa. Ou melhor, nenhuma acústica. Às vezes não tem nenhuma acústica. Então, assim, fazer som no meio profissional, né,
exige vários itens. Músico bom, instrumento bom, sistema de som bom, então equipamento bom, respondendo o que você perguntou, e um técnico bom. Agora a igreja a gente... Mas seria apenas profissionais. Profissionais. Aí vamos lá. O profissional resolveria o problema da igreja? Não. Como assim? Você chega, contrata um melhor técnico que você conhece, com tua equipe, com seus músicos, com seu som, com seu ambiente. Aí você chega para ele e fala, cara, o som não tá bom, pastor, mas com o seu salão não tem acústica. Ah, mas eu vou tentar. Daí a pouco você volta, mas ainda tá ruim. Mas os seus músicos são ruins. Mas eu vou tentar. Daí a pouco volta, mas ainda tá ruim. Mas o instrumento que ele usa são ruins. O que quer dizer isso? Fazer som, para quem é músico bom, com instrumento bom, com som bom, com ambiente tratado bom, qualquer um faz. Agora, pega a igreja. Músico ruim. Som ruim. Som ruim. Acústica ruim. Exato. E o técnico, não tem técnico. Você sabe como é que a maioria das igrejas o técnico vira técnico? Sabe como é que é? O cara volta do encontro com Deus. Ô, pastor, voltei do encontro com Deus, queria servir no ministério. Ah, que legal. E o que você faz com excelência você sabe tocar algum instrumento? Não. Então você sabe cantar? Não. Sabe dançar? Não. Coral? Não. Teatro? Não. Orquestra? Não. Você não sabe fazer nada? Não, mas fotografia e filmagem? Não. Projeção? Não. Limpa a cadeira? Não. Prega? Não. Expulsa demônio? Não. Cura enfermo? Não. Não sabe fazer nada? Não. Ah, já sei, então fica no som. A gente vai pro som. Você vê como é que o critério é muito grande para chegar no som? Porque se você dança um pouquinho, vai pra dança. Você canta um pouquinho, vai pro louvor. Agora, você não sabe fazer nada, vai pra onde? Vai pra mesa de som. Mas aí a palavra... nem imagina o problema, né? Mas aí a palavra diz que Deus pega os improváveis. Sim. Tá, o cara chega lá, nossa, o ar-condicionado tá frio, né? Fala com o pessoal do som, que o controle fica lá. Meu celular tá acabando a bateria. O pessoal do som tem tomada e carregador. Ah, tá, eu esqueci minha Bíblia semana pra dar, o pessoal do som guarda. Quem que acende a luz? O pessoal do som. Quem que apaga? O pessoal do som. Eu vim com meu sobrinho, onde fica as crianças? O Ministério Kids. O pessoal do som encaminha esse rapaz no Ministério Kids. Eu queria o telefone do pastor Wilson. O pessoal do som passa o telefone aqui do pastor Wilson. Não é desse jeito? Quem que abre a igreja? O pessoal do... pastor, eu esqueci o farol do meu carro aceso, acabou a bateria. O pessoal do som pega o cabo, faz um socorro pro irmão. O cara que não sabe fazer nada é o que mais trabalha. Tá certo que não se mudei o mundo, mas a gente tá levando muito sério isso. Sim. Entendeu? Então, assim, mas como é que é trabalhado o técnico de igreja? Aí entra... Então, aí entra uma chave. Lá no mundo, o cara tem que ter capacitação técnica. Na igreja, a capacitação, tendo capacitação basta? Não. Como assim não? Precisa de 3 pilares. Técnica, unção, caráter. Porque se o cara tem muita técnica, mas não tem caráter, serve? Poderia acrescentar mais um aí? Pode. E amor. E amor. Entendeu? Porque senão, se o cara não tem amor, não tem caráter, não obedece, não tem coração ensinável, não tem unção, a técnica não serve para nada. Né? Mas qual é mais importante? Alguém vai ser sem unção depois, né? Mas exatamente. Agora, qual é mais importante? A técnica ou a unção? A gente acha que é unção. Mas vamos lá. Imagina que vem um pastor americano. Aí um membro da igreja fala, pastor, deixa eu fazer o intérprete pro pastor. Fala, cara, que legal. Você fala bem o inglês? Não, eu falo pouco, mas eu tenho muita unção. Ele serve para ser intérprete? Não. Então ele tem capacitação, é uma responsabilidade de a gente que foi chamado se capacitar. Porque aí eu tô o quê? Me preparando para a obra que Deus me chamou. Como assim? Na igreja a gente usa voluntariado? Não. Voluntariado, a gente coloca esse nome para proteger a igreja de pessoas que ainda não estão bem convertidas e porque coloca a igreja em processo trabalhista. Então a gente chama ele de voluntariado. No estatuto lá, a gente trabalha com um grupo de voluntariado para a igreja. Mas na prática, Deus chamou voluntariado? Lá na palavra de Deus fala assim, pede para o Senhor da seara mais voluntariado? Não, mas trabalhadores. Ceifeiros. Ceifeiros. Por quê? Porque todo mundo vai receber pelo que fez, obedecendo a Deus. Então a gente não fez de graça. A gente vai receber pelo que fez. Ok. Mas Jesus me... Então por que eu estou no ministério de áudio, por exemplo? É porque
Jesus me convidou para ser a resposta à necessidade do corpo, porque a igreja é feita com quem? Com voluntariado ou com pessoa que se vocacionou para ser a resposta a uma necessidade do corpo. Como assim? Você é músico? Não, me tornei músico. Você é técnico? Não, me tornei técnico. Por quê? Porque a igreja precisava. Eu me tornei resposta à necessidade que a igreja tinha. O Felipe está ali, ó. Ele é técnico para podcast ou ele se tornou? Teve que se tornar. Sim. Por quê? Porque a necessidade do corpo, ele viu e ele se tornou a resposta à necessidade. Pagou um preço, né? Pagou o preço. Agora, Jesus convidou ele para ser a resposta? Não. Então por que ele se tornou a resposta? Porque ele foi convocado para ser a resposta. Não somos convidados, nós somos convocados. É verdade. Nós somos santos eleitos, convocados. Então, assim, se eu estourar uma guerra, eu sou convocado, eu tenho opção? Não. Não, você tem que ir. Agora, se Deus me convoca para um trabalho, um serviço, um ministério, eu tenho opção? Não. Então, como eu consigo entrar e ser a resposta? Você fazendo o que a palavra diz, que é para fazer o quê? Não sou mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Renúncias, assina atestado de óbito. Não é mais que você que vive, então sua murmuração tem que morrer, seu gosto tem que morrer, seu sentimento tem que morrer. Conversinha dos lados tem que parar, acabar. Tudo. Por quê? Porque o evangelho é renúncia, não é conquista. É renúncia. É renúncia. Onde está escrito na Bíblia que uma pessoa saiu do chamado e propósito que Deus deu para uma carreira profissional, uma carreira financeira, uma carreira pessoal e abandonou o chamado para isso? Onde está escrito? Ou é o inverso? O cara tinha... o contrário, né? É o contrário. O cara Mateus era cobrador de impostos. Jesus passou e ele falou, siga-me, foi convocado. Ele tem que fazer renúncias. Pedro estava pescando. Estava pescando, profissional. Tem que fazer renúncia. Então, você me conheceu na época que eu trabalhava na Retrovisa. O meu amigo lá, o Sérgio, muito amigo meu, ele fez uma proposta, depois de 4 anos e meio trabalhando, sendo gerente da empresa, gerente técnico, né? Ele me fez uma proposta para ser sócio dele sem pôr um capital. Porque ele via minha capacidade profissional. 2 meses depois, Deus me chama para tempo integral. Tem que fazer renúncia. Então, na época... não é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, quando eu cheguei em casa, eu falei da palavra profética que eu tinha recebido através do meu pastor Davi, que Deus estava me separando para tempo integral. O meu filho tinha 9 anos. Falou assim, pai, é melhor a gente fazer a vontade de Deus a pé, olha só, do que fora da vontade de Deus andando com o carro do ano. Mas filho, você não entendeu, a gente vai ter que ter renúncias. Você não vai mais para a escola particular, você vai para a estadual. Você não vai ter aquele voltinha de carro mais, vai a pé. Minha filha tinha 11 anos, falou assim, pai, se a gente faz a vontade de Deus, é melhor Jesus lá na escola estadual do que sem Jesus na escola particular. Então, assim, o chamado não é de uma pessoa, é da família. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É todos de geração. Pagam preço, né? É, de geração. Todos. E todos pagam um preço. Todos que pagam. não é fácil. Não é fácil. Então, assim, para o pastor Wilson, né, tá aqui. O pastor Wilson tá aqui por quê? Porque tem uma esposa que ofertou ele pro chamado. Tem um filho que pagou um preço por causa do chamado do pai. Toda a família paga um preço. Sim. Entendeu? Então, mas quando a flecha atinge o alvo, de quem que é a honra? Da flecha ou do arqueiro? Do arqueiro. Então, quando Deus usa você poderosamente, de quem recebe a honra? A esposa e os filhos. Porque eles que te ofertaram no altar. Então, meus filhos, quando Deus me leva a várias cidades do Brasil, não é eu que tenho a honra que sou a flecha, é de quem me enviou. É o meu pastor que me enviou. Confiou, né? Confiou meu. Então, assim, para eu estar onde... eu cheguei lá, o Horácio chegou. Não, o Horácio não chegou. Nós, igreja, Nova Aliança, célula, pastores, supervisores, líderes, todos irmãos... fazem parte. Eu sempre digo isso na Exatamente, pagaram um preço. A família, pagaram um preço para mim estar onde eu tô. Eu não cheguei sozinho. O mérito não é do Horácio. O mérito é de um grupo enorme de pessoas que acreditaram no chamado que o Horácio tinha e me ajudaram a chegar lá. Amém. Né? Então não é assim, o Horácio porque é da capacidade do Horácio. Não, gente, quando eu entrei na igreja eu não acreditava que eu tinha ministério.
Eu era técnico de som de mundo, era DJ, fui dono de técnico de banda de baile, fui dono de empresa de sonorização. E aí eu tive todo um trabalho do quê? De restaurar o caráter, a santidade. Então, quando sujava as fraldas, quem que ajudou a limpar? Meus líderes. Então, de quem que tem a honra? Eu tenho a honra sozinho? Claro que não. Porque se eles não tivessem pagado aquele preço, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu uso a missões para falar sobre isso. Todas as vezes que a gente consegue libertar uma família no Paquistão, ou que a gente manda uma ajuda para o Haiti para cuidar dos órfãos, ou que investe em cestas básicas no Nordeste, quando vai o grupo Compaixão, eu sempre digo para a igreja, nós fizemos isso. Nós. Porque é nós. É o corpo. Não é uma pessoa sozinha que faz. Por isso que a gente fala de discernir o corpo. Exato. Por isso que existe esse podcast. Esse podcast existe isso, para a gente poder alcançar mais pessoas. Amém. Né? Exato. E dentro disso, você acha assim que a empatia, ela tirou férias em um determinado tempo do Ministério do Louvor ou não? Pois é, esse negócio de empatia, vamos lá. Se eu pegar um barco, jogar lá na água, no rio, no mar, ele afunda? Não. Mas se a água entrar dentro do barco? Aí afunda. Tá, então o que acontece? A igreja ir para o mundo, não tem problema. O problema é quando o mundo começa a entrar dentro da igreja. A gente começa a se amoldar ao mundo. Porque nós que não é difícil hoje, né? Não é difícil. E está acontecendo. Então, o que acontece? Se nós deveríamos ser exemplo e modelo para o mundo, não o inverso. E está acontecendo o inverso. Sim. Porque aí o músico quer ser respeitado como o mundo respeita. Ele quer ser tratado como o mundo trata. Vamos lá. Na igreja eu tenho palco? Não, eu tenho altares. Eu tenho púlpito. No palco eu tenho estrela. E no altar o que eu tenho? Eu tenho adoradores. No altar, no palco, a estrela quer aparecer. E no altar, qual é o propósito do músico? É ele se render para que ele apareça. Exato. Para que ele apareça. E lá no palco, o cara faz para receber pelo que faz. E no altar, o que eu faço no púlpito? Eu oferto o que faço. É uma oferta de adoração. Não é para mim, é para ele. É por ele. É dele. Então, assim, você perguntou a empatia, né? Empatia, por que tá assim? Porque a pessoa perdeu a identidade. Porque eu tenho músico na igreja? Não. Não, mas eu tenho músico. Não. Ele tem pessoas que faz a função do músico. Mas qual é a identidade real dele? É tangedor. O que é tangedor? Como é que está escrito lá em 2 Reis 3,15? Quando Eliseu foi chamado para profetizar, ele pediu um tangedor. E quando o tangedor tocava, o poder de Deus desceu sobre Eliseu e ele profetizou. Então, como assim? Quando uma pessoa chega na igreja, ele chega com o corpo presente, mas a mente e o coração ausente. Não é assim? Sim. O corpo está lá, mas a mente e o coração está fora. Ele está preocupado com o dia a dia, trabalho, escola, finanças, saúde. Consegue se desligar, né? Então, ele desliga. Ok. Então, qual é o propósito do louvor? Né? O rei Davi era considerado um grande rei. Por quê? Porque ele guerrava na harpa, no espiritual, e na espada, no natural. Correto? Então, o que quer dizer isso? Que na igreja eu tenho na hora do culto 2 batalhas, o espiritual e a espada, o natural. Ok. Então, quando a pessoa chega na igreja, qual é o propósito do grupo de louvor? Quebrar as muralhas espirituais da distração do mundo. Ou seja, antes do semeador semear a palavra, quem passa o arado? O grupo de adoração, trazendo a presença do poder dele. Ele gera uma atmosfera profética para o Espírito Santo vir e fazer o profético, não é assim? Sim. Tá, então vamos supor que teu grupo de louvor, o técnico conseguiu tirar a ansiedade, tirou a insegurança, a unção veio. E ele ajudou o grupo dos tangedores a trazer um ambiente profético e trazer o poder de Deus na igreja para respaldar o profeta. A palavra. Sim. Beleza. Quando acontece isso, daqui a um ano você vai lembrar desse culto porque algo profético aconteceu. Agora, o que está acontecendo na igreja, de muitas igrejas hoje, que eles não perceberam? O grupo de louvor não abre mais o céu. O tangedor não consegue trazer o poder de Deus e respaldar o profeta mais. Então, a pessoa que chega lá,
Ele está de corpo presente, mas a muralha espiritual, então o tangedor não passou lá o arado, tirando o espinheiro, passarinheiro, tirou as pedras, molhou, fofou e preparou o coração, que é o terreno, para receber a semente. Ele não fez isso. Aí quando o pastor ministra uma palavra, pode ser até poderosa, no final pode ter apelo, pode ter choro, pode ter caído na unção, mas na segunda-feira pergunta qual um dos versículos que o pastor usou. O passarinheiro já roubou. Pergunta qual foi o tema da ministração, ele não vai lembrar. Porque foi arrebatado já. Mas por quê? Porque o terreno não estava pronto. E vai passar culto após culto e gente acha que o problema está onde? Não germina, né? A semente. Não germina. A raiz fica muito rasa. Mas por que não está gerando profundidade? Porque o grupo de louvor não está fazendo o quê? O tangedor não está fazendo a função dele. Não é igual ao mundo. Igual ao mundo como é que é? É só fazer uma música bem trabalhada. Eu fui numa igreja, uma pessoa falando, eu não consigo tocar com essa turma. Por quê? Porque o cara desafina. Peraí, desafina onde? Como assim desafina onde? Ué, desafina aí, Horácio. Aonde? Ele erra a nota, velho. Eu não dou conta. Eu falei, querido, há 200 anos atrás, essa nota de oitava que você fala não existia, então ninguém adorava. Então você está pegando um padrão do mundo e colocando no altar e fala, esse é o padrão agora, essa é a régua que você vai usar. É isso aqui que é afinação. A afinação de Deus não é essa afinação para Deus. A afinação para Deus é isso aqui, ó. Fazer umas notas só dissonantes, né? Então, porque aí uma vez eu fui fazer um evento lá em Goiânia e tinha 3 backs desafinando, o guitarrista errando acorde. Eu falei, Jesus amado, esse grupo tá muito ruim. Na terceira música o céu abriu. As pessoas da dança profética começaram a cair na unção, os vocais todos caíram, o cara do violão caiu, o cara da guitarra caiu, e a presença de Deus veio que tinha técnico de som joelhado chorando. Eu falei, Deus, o que é isso? Como é que o Senhor vem com tanta unção, tanta presença com essa equipe tudo desafinada? O Espírito Santo, desafinado para quem, Horácio? Eu falei assim, desafinado? Mas para quem? Eu falei, não entendi, me explica. Ora, se você ouve uma música oriental, soa desafinado? Oriental é uma música árabe, uma música japonesa? Sim, por quê? Porque a escala de nota é diferente da nossa. Existe uma escala natural. Mas como é que você acha que a escala sobrenatural, que é a escala de Deus? Deve ser o coração. Isso, o coração. Esses meninos que você está julgando, vai todos os dias para a sala de adoração. Eles passam 2 a 4 horas, todos os dias. Vai para o monte toda semana. Eles estão afinados no coração em Deus, que eles são adoradores. Mas estão estudando parte de escala para agradar os homens. Mas para Deus ele já tem um coração que agrada. Agora, você tem feito alguns eventos gospel, que o cara tem muita técnica que agrada homens. Mas o coração está totalmente apenas desafinado. Profissional. Aí o coração já está totalmente desafinado em Deus, que já desconectou com o céu. Aí como é que eu vou poder ir numa igreja e falar quem está afinado ou não? É o Espírito Santo que vai. Porque às vezes a pessoa que está mais ali desafinada é o que mais está deixando Deus usar. Agora a pessoa que está mais capacitada não deixa Deus mais usar a vida dele. Ele quer mostrar que ele é bom. Tem uma cena que eu lembro, já faz um bom tempo já. Um camarada que entendia muito de som. E um dia ele chegou para o outro que estava aprendendo, dizendo para ele o seguinte, olha, não ouça ninguém do altar. Se o cara falar assim, meu instrumento está muito baixo, você pega e faz de conta que está levantando, mas não levanta. Tá bom? Você vai ver, eles nem vão reclamar. E esse é o ensinamento que ele estava recebendo. Uhum. O que ele seria lá na frente? Eu só quero voltar um pouquinho, porque nós dissemos agora há pouco, que o camarada ele vai no encontro com Deus, ele volta animado, e daí você faz isso, você faz aquilo, acaba colocando ele na mesa de som, né? Mas muitas coisas grandiosas acontecem através daquele que dá o suporte lá na mesa de som. Sim. Não é? Sim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque de repente pode ficar no ar que nós falamos, quando você não sabe fazer nada, então você vai mexer na mesa do som. E eu digo uma coisa, quão difícil é o ministério da técnica de som? Pois é. Lá no nosso instituto lá de adoração, no Cefa, a gente trabalha restaurando a identidade ministerial, conectando você ao chamado ministerial e desafiando deixar legado ministerial. O que é legado ministerial? Legado ministerial não é você ensinar só a sua função, é conectar ao propósito chamado que Deus te deu. Isso é legal.
Como? Não sendo no ministério o irmão mais velho. Por exemplo, uma pessoa nova entra no ministério, aí o cara que é mais velho fala, ó, irmãozinho, você vai aprender comigo, vai fazer o que eu mando, vai fazer o que eu faço, e você tem que chegar até onde eu cheguei. Ele vira o teto. Só que se no percurso o irmãozinho erra, ô, seu cabeção, você ainda tá errando. Meu, eu te ensino, você não aprende, cara, isso é difícil, hein? Não é assim? Mas se um dia o irmãozinho passa o irmão mais velho, qual é o sentimento? Poxa, eu ensinei o cara para roubar o meu chamado? Esse é o irmão mais velho. Mas qual é o chamado que Deus deu pra gente? Não é do irmão mais velho, é da paternidade. Ou seja, você tem que adotar seus discípulos como pai ministerial. Então não é o teto, é a base. Filho, Sim. tudo que eu tenho te dou para um dia você fazer o que eu faço e depois coisas maiores. Mas se um dia no percurso um filho errar, filho, ainda você está errando, vem comigo, vamos fazer junto. Aprende com o pai. O pai é modelo, não é quem empurra, é quem puxa. E aí, um dia esse filho passa o pai. Glória a Deus, né? Ele fala, qual é o sentimento do pai? Meu filho validou meu legado. Porque quem gera legado é pai, não é irmão. É alegria. Alegria. Deveria ser, né? Deveria ser alegria e honra, não é assim? Sim. Então aí, como é que a gente trabalha? Então, a maioria dos pessoal que trabalha lá na minha igreja, eles vieram da área profissional? Não. Tem gente que nunca mexeu, não sabe nem que é um plug. Mas quando Deus chama você tem que se capacitar para o chamado, não é assim? Eu queria fazer menção, Horácio, de um rapaz que cuida da mesa de som pra gente hoje. Uhum. O nome dele é o Tiniel. Uhum. Ele chegou e falou assim, rapaz, a gente precisa de você. Uhum. A gente precisa que você aprenda. Uhum. Rapaz, pensa no menino que é exemplo. Você tem um trabalho aqui, ele é o último a sair. Uhum. Todo mundo já foi embora, ele está ali enrolando os cabos, testando para ver se está tudo funcionando, né? Uhum. Então, assim como temos o Brian também. Certo. Quão importante é a gente sentir que a pessoa compreenda que aquilo que ela está fazendo não é para ela ser um profissional, mas para trazer ao coração dela que aquilo ali é um ministério tão importante quanto todos os ministérios que a igreja possa ter. Sim. Como chegar ao coração dessas pessoas que estão... Você vê que elas têm sede. Sim. Não é? Mas qual é a chave que nós chegamos na nossa igreja? É o relacionamento. Como assim? O assentar-se à mesa. Então, assim, primeira coisa que a gente... Em tudo está isso, né? Primeira coisa que a gente faz com o pessoal da equipe, o que é? Ele entender que ele faz parte do corpo. Ele não é isolado do corpo. Ou seja, se eu pegar um relógio e tirar uma peça, ela para. Mas se eu botar a peça, por menor que seja, no lugar certo, da maneira certa, o relógio funciona. Então, no corpo, a gente tem vários membros. Todos os membros são importantes. Quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo se alegra. Mas quando um membro do corpo dói, todo o corpo dói. A gente está interferido em todo mundo. E aí, às vezes, a gente vai em alguns lugares que o inimigo conseguiu desconectar uma pessoa do corpo. E muitas vezes é o técnico. Como assim? Como é que a palavra diz que o inimigo está como o leão ao redor, né, rugindo e procurando uma brecha para te tragar. Tá. Se você pegar um filme de um leão natural lá no Discovery, você não vai ver o leão pulando lá no meio da manada de búfalo, senão ele morre. Por quê? Os búfalos se protegem um ao outro. Tá. Mas como é que ele pega então uma presa? Isolando a presa. Ele pega lá um filhote que está se distraindo, um que está mancando, um que está machucado, ou às vezes um velho que não está acompanhando a manada. Ele isola a presa e abate. Quando a presa está isolada, ela vira presa fácil. Agora, qual é o cara que está se isolando do corpo, que fica presa fácil? O técnico. Às vezes, quando o grupo de louvor está orando, ele não desce para orar. Ele acha que não faz parte disso. E aí, o que ele vira? Vira presa fácil. Exato. Então, o que a gente está resgatando? Trazendo todo mundo para ser um de novo. Ou seja, vai orar o cara da mídia, do áudio, do louvor, da intercessão, todo mundo junto. E outra, quando uma pessoa está fazendo, a gente está em batalha junto. Ou seja, quando o Ministério de Dança parou de dançar,
chega lá nas costas do técnico de som, põe a mão e começa a interceder por ele, para Deus usar a vida dele, e vice-versa. Então, quem não está na escala, a gente não saiu da guerra, a gente só não está na escala, mas eu não estou na escala de tocar ou de ficar no áudio, mas eu estou na escala de interceder para quem está no áudio ou quem está no louvor. Então, assim, se a gente entender que a nossa batalha é maior do que só chegar a ficar na escala, né? Então, assim, eu vou na igreja, né? A minha líder, a Ione, sempre faz isso também, né? E ela sempre fala assim, quando a gente está na igreja, o marido está lá na escala, o que ela está fazendo? Está cobrindo ali em oração. Né? Quando eu estou na escala, minha esposa está me cobrindo em oração. Mas quando eu estou lá, por exemplo, eu não estou focado só no áudio. Eu estou focado nas vidas em volta. Né? Um tempo atrás, um mês retrasado, teve um senhor que estava atrás de mim, que estava visitando, e Deus colocou, intercede para Deus, né, quebrar as barreiras que tá amarrando aí. E do lado eu tinha uma adolescente também, né, que veio com piercing e tal. Eu falei, bom, ela é visitante. E eu fiquei prestando atenção na minha função, mas sem esquecer da minha missão, as vidas. Amém. E aí eu tô orando. Quando o pastor terminou a palavra, fez o apelo, o primeiro que levantou foi esse cara de trás aqui. Dali a pouco, essa menina que estava do meu lado tirou a cadeira e saiu do meu lado aqui, ó. Os dois se ajoelharam ali no altar. E eu comecei a chorar. Falei, Deus, não me deixa perder esse coração. Nosso coração tem que estar focado em amor às vidas. É amor às vidas, não é o som. O som é uma função, mas o nosso propósito principal qual que é? Resgatar vida, ser testemunho de Cristo. Não é testemunhar meu som não salva ninguém. Quem salva é Cristo. E aí ele pode usar a minha função, que é o áudio, para alcançar vida, sim, mas qual é o propósito? Mas quando você faz com amor, né? Aí é a chave. Se eu não tiver amor, nada serei. Porque aí você está conectado não apenas com aquilo que você está fazendo, isso, mas com o ambiente. Exato. Né? Você consegue, é uma coisa impressionante isso. Então todo o corpo tem que estar interligado. Para quê? Para alcançar o quê? O perdido. Testemunhar o amor de Cristo para o perdido. Agora a gente chega lá, hoje a gente, algumas igrejas você falou assim, que a empatia está diferente porque o cara está preocupado na performance dele, da mixagem dele, do instrumento dele. Querido, isso aí pode até ser bom, mas isso não leva ninguém para o céu. Verdade. Né? Então, porque assim, Jesus as videiras, nós somos os ramos. Se você dá fruto é podado, mas se você não dá fruto é cortado e jogado ao fogo, correto? Sim. Mas os dois estão na videira, os dois estão em Cristo. Por que um dá fruto e o outro não dá se os dois estão em Cristo? É que no primeiro que dá fruta é aquele que ele está em Cristo, mas Cristo também está nele. Porque Jesus falou, se você estiver em mim e eu em vós, darei fruto. E esse fruto vai permanecer, porque sem mim nada poderia fazer. Não é assim? Sim. Então, aquela primeira pessoa é aquele que entendeu que ele não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. Então significa que ele assinou o atestado de óbito. Porque quando ele trabalha com Deus, a vontade, o propósito dele morreu. Agora é o de Deus que vale à frente. Então eu faço a vontade do Pai que me enviou. Eu faço para glorificar meu Pai que me envia. Amém. Não é assim? Sim. Então Jesus falou isso. Eu faço a vontade que me enviou. Eu faço o que ele me falou para fazer e eu faço para glorificar quem me enviou, que é ele. Então assim, qual é o propósito quando a gente tá com Cristo? É glorificar ele. O meu morreu. Agora, o segundo, que é aquele que não dá fruto, é aquele que trabalha para Deus e não com Deus. E quando o cara trabalha para Deus, ele faz murmurando, cheio de direito, do jeito dele. Aí no dia do Senhor, ô Senhor, em teu nome eu profetizei, curei enfermo, fiz som, né? Aparta de mim. Não te conheço, não. Por quê? Porque ele não fez com Deus, ou não tinha relacionamento com Deus. Ele fez para Deus. E tem muita gente no ministério trabalhando para Deus. Sim. Mas não está trabalhando com Deus mais. E é difícil esse ministério. Sim. Né? É muito difícil esse ministério. Às vezes eu fico assim até de olho diante de uma situação. De repente dá um raio em algum lugar lá e dá um estrondo no som. Para onde que todo mundo olha? Pro técnico. Pro técnico de som. Como Sim. se ele tivesse provocado alguma coisa. Né? Sim. É igual no altar. Alguém erra uma nota, todo mundo já olha para a pessoa. Quer dizer, já condenou, né? Então, claro, não devia acontecer. Não é essa palavra, né? Condenou, né? Mas está dizendo, foi você, você. Né? Então, e eu tenho visto assim também, Horácio, não cortando você, que muitas igrejas cresceu muito o ministério, né? Você tem uma bancada ali só do pessoal que está filmando.
você tem outra bancada só do técnico de som, você tem uma bancada só, né? E inclusive eu conheço assim, duas pessoas que assim que fazem com excelência. Um deles chama Leandro, o outro Alessandro. Eles são lá dos Estados Unidos, da igreja Life for Christ. Todo culto eles estão lá. Um lá com fone de ouvido cuidando, o outro cuidando de uma parte, cuidando da outra. Ou seja, e sempre estou pegando dicas com ele, porque eles assim, entendem bastante. Inclusive, boa ideia aqui, peguei deles lá. Ok. Você vê o amor deles, porque eles são empresários. Um tem o seu trabalho, o outro é empresário no ramo de construção de escada. Eles são assim, bem, vamos dizer assim, mas chegou a hora do culto, eles estão lá. Eles são os primeiros a sair, e a esposa dele, que é a Bárbara, que é líder do Ministério de Louvor também, eles são os primeiros a sair e os últimos a sair. E é um exemplo que eles fazem com amor. Sim. E eu sei que se não for com amor, a primeira olhada torta que alguém dê para essas pessoas, elas abandonam o barco, porque não está fazendo aquilo como para Deus, né? E dentro disso eu queria fazer uma pergunta. Hoje você ministra praticamente no Brasil inteiro. Onde está te chamando, você está indo lá. Sim. E eu quero falar sobre algo assim. Tem algo assim que te chocou, que você fala, puxa, isso aqui eu nunca imaginaria assistir dentro de uma igreja. Eu sei que o nosso tempo não é curto, mas eu queria que você contasse uma experiência pra gente. Você fala de uma experiência que chocou, que eu achei ruim. Sim, que você falou, puxa, isso não deveria acontecer jamais. E de repente alguém, eu vou até reformular, de repente alguém culpando até a qualidade do som e de repente não ser nada com o som. O ser humano, só pra gente poder... Mas hoje em dia ainda existe muitos, vamos dizer assim, irmãos que ainda não se... vamos dizer assim, ele não entendeu quem ele é em Cristo. Ele está na igreja, ele acha que Cristo precisa dele, que ou precisa foi do som. convencido. Pode ser convencido que precisa do som dele, precisa da música dele e tal. Mas assim, há um pouco tempo agora, eu fui numa igreja que o som da igreja era bom, mas estava zoado. Mas estava muito zoado. Aí eu fui mexer no som, ajustei aqui e tal, e descobri que o que estava o problema, que estava lá, não era o equipamento, era relacionamento. Então o que me chocou? Que dentro da igreja ainda a gente tem pessoas ciumentas que quando a gente passa o som, salva a cena, aí no outro dia o cara foi lá ministrar, alguém fuçou no som, zoou todo o som. E sabe que o cara perdeu um som na hora de ministrar. Entende? E perde. Então assim, aí ele me ligou, eu fiquei 1h40 conversando com ele, chorando. Ele estava abandonando o ministério, não estava aguentando mais. Se sentia humilhado, desrespeitado e tudo mais. Então, assim, o problema não está no equipamento. O problema, assim, quando construíram a Torre de Babel, a palavra diz que será, pois, impossível para eles, porque eles tinham um só coração e tinham poder. Sim. O que Deus fez? Estavam indo longe, né? Aí o que Deus fez? Confundiu a língua. Tá, o que o diabo faz? Copia. Hoje você vai na igreja, quando a igreja está avançando, o que ele vai fazer? Ele vai confundir a linguagem para brecar o teu avanço, né? Até eu assisti um podcast da Sarah Shiva, ela falou assim que o inimigo é extremamente territorial. E quando a igreja começa a avançar, ele tem que bloquear o seu avanço, que ele está perdendo terreno. Qual é o alvo? Pastor, líderes e adoração. São os dois primeiros alvos. Mas para ele tocar esses dois, quem ele toca? O técnico. Toca o técnico, quebra os dois. Você já viu em algum lugar acontecer isso, não? Muito. Então às vezes a gente está focando, porque assim, ontem até conversei com um senhor ali e falou assim, um livro chamado A Arte da Guerra. Antes de entrar numa batalha, você estuda o inimigo, para depois confrontar o inimigo. Você não entra na guerra sem entender o inimigo, senão você perde. Como é que você ganha uma guerra? Entendendo a estratégia do inimigo. Como ele age, né? Exatamente, ok. Então, o que está acontecendo? Tem gente que está entrando na guerra sem se preparar, sem estar chamado para ir, não é?
Eu vi uma coisa e eu comecei a interceder. Deus chamou você para fazer isso? Não. Mas depois rebentou com a minha casa, rebentou. Claro, você virou um alvo vulnerável. Você foi mexer com o capeta sem estar preparada para entender com que inimigo você está trabalhando. Então, e no corpo a gente tem cada um com a sua função. Então eu tenho a empresa. E no seu lugar também. Claro, eu tenho o ministério de adoração. Para que é? Para glorificar a Deus, beleza. Mas eu tenho o ministério de intercessão para quê? Para estudar o inimigo, para a gente avançar e proteger os que estão em batalha. Agora, o que acontece? Cada um sai metendo a cara onde não chamou. Agora, qual uma das coisas também que a gente tem visto é o tal da espírito de familiaridade. O cara, eu fui numa igreja lá no interior de Goiânia, o cara está há 15 anos no áudio. Já fazia mais de 10 anos que ele servia sem ter amor pelo serviço mais. Estava machucado, ferido. Ele só estava lá com medo de ir para o inferno se abandonasse com aquilo. Estava no automático. Estava no automático. Porque como a gente entra no automático? Na época que Davi resgatou a arca dos filisteus, ele ficou tão feliz que começou a levar para o templo. Aonde? Carro de bois. Quem estava na logística? Uzá estava na logística. Quando o boi tropeçou, quem pôs a mão na arca? Uzá pôs a mão na arca. Ele fez por mal? Então intenção não vale. Intenção não vale. Se intenção valesse, talvez Ananias e Safira tinha sido aceita, talvez até Caim tinha sido aceita. Mas o problema não é a tua intenção, o problema é que as pessoas não vão mais para a Escritura e estão entregando para Deus, não é o que Deus pediu, é o que o cara acha que Deus tem que engolir. E vira carro de bois. Por que era carregado em carro, ele carregou em carro de boi? Porque o mundo carrega em carro de bois. Mas na palavra diz que era para ser carregado em ombro de sacerdote. Exato. Então quando Uzá morreu, Davi ficou muito triste e falou, vamos estudar o que... Por isso que eu volto. Estudar com quem a gente está mexendo. Com quem que você está trabalhando? Com Deus. Terrível, temível, velho. O cara mais poderoso do universo. E está fazendo meia boca? Você não está entendendo. Né? Então assim... por que aí Davi parou, entendeu que era em ombros de sacerdote e cada 6 passos sacrificava um boi. Ok, agora ele está fazendo da maneira correta. Aí Deus... Mas primeiro ficou na casa do Emelec, como que é o nome? Fugiu o nome do homem aqui. Obed-Edom. Obed-Edom. E a casa foi abençoadíssima. Exato. Durante o tempo que ficou. Exatamente. Então, onde Deus estiver, você vai se abençoar. Né? Então assim, mas por que Uzá colocou em carro de bois? Ele era sumo sacerdote, filho de sumo sacerdote, neto, por quê? Era genealogia, não era assim? Sim. Tá, porque o espírito de familiaridade tinha pegado ele acostumou com a presença de Deus, acostumou com a arca, e foi perdendo o temor, o zelo, a reverência, a honra, pelo chamado. Então hoje a gente vê nas igrejas, o cara do louvor, o cara do áudio chega atrasado, tem um cabo ruim, faz 5 semanas lá, ninguém arruma. Perdeu o quê? A reverência, o temor, o zelo, a honra pelo chamado. Hoje o cara não tem mais reverência pelo chamado. Não estou falando generalizando. Sim. Tá, mas sim. tem muitas igrejas que a gente passa, você vê que o grupo de louvor não tem mais temor, não tem mais reverência, não tem mais honra. Então o cara chega atrasado, não tira a música, o som tá ruim, é assim mesmo, não procura melhorar, faz 10 anos que tá no mesmo lugar e não quer sair desse lugar. Querido, fazer a mesma coisa, esperando resultado diferente, não vai acontecer. Entendeu? Então assim, como é que eu posso sair do buraco? Eu tenho que estudar uma maneira de melhorar aquilo. Então assim, se você pegar o Ministério do Horácio, ó, quando eu comecei nas igrejas, há quase 30 anos atrás, era um técnico que vinha com um monte de resquício ainda no meio profissional. E depois, no percurso, eu permiti Deus mexer e trabalhar o meu coração para entender como é que Ele quer receber do que eu quero entregar. Renúncias. Em tudo, né? No casamento é assim. Tudo. Então, assim, renúncia. Como é que a palavra diz? Mais é menos. Então, quer subir, desce. Quer ser maior? Serve mais. Às vezes é bom cantar, né? Que ele cresça, que eu diminua, né? É bonito. Mas na verdade... mas viver isso... Igual o pastor Lucinho falou assim, cantar aquela música. Muitas pessoas que estão no altar não podem cantar. Porque eu estou perdendo tudo com amor e alegria. Você não está vivendo isso. Por que você está cantando?
Você não está vivendo isso. Então, se você vai cantar, então você tem que viver isso. Tô cantando porque eu quero prosperar. Só que assim, uma vez uma pessoa falou assim, Horácio, você prega o que vive? Eu falei, não prego o que vive? Não. Como assim? Às vezes eu tô enfermo e eu tô pregando saúde. Às vezes eu tô lá com uma dívida pesada, eu tô pregando prosperidade. Então eu não tô pregando o que tô vivendo. Às vezes eu tô perdido e eu tô pregando salvação, né? Porque ainda que não tenha acontecido, Então, eu creio naquele, né? Exato. Aí você falou a chave. Eu prego o que creio, não o que vivo. Ainda, né? É igual você acha que a gente vai deixar de ser... que o meu pecado leva eu para o inferno? Muita gente fala que o pecado leva... Gente, você vai morrer sem deixar de ser pecador. Por que você vai para o céu? Porque você aprendeu a amar Cristo. Quem te leva para o céu? Cristo leva você para o céu. Relacionamento. Não é o teu resultado que ele está preocupado. Relacionamento. Então, imagina assim, é igual esse dia eu ministrando numa igreja, eu falei assim, imagina você ter um filho lá de 10 anos, né? Ele entrou na escola de guitarra lá, já fazia 2 anos que está na guitarra lá, desde os 8 anos, e aí ia aniversário da igreja, ele ia tocar. Uau. Aí você comprou uma correia nova, né? Fez até uma roupa nova para ele. Corda importada. Isso. Aí chegou no dia, tinha uma banda, né, Infantil Kids na cidade, e era amigo do pastor, e era aniversário, e a banda falou, não, eu quero ofertar a apresentação para você. Aí quando você chegou na igreja, você não viu teu filho lá, você viu uma banda top das galáxias, tocou assim, profissionalmente, o guitarrista lá moeu. Você ficou feliz? Não. Por quê? Porque não era o teu filho. Então não é resultado. O pai quer ver o filho, não é o resultado. É o filho. Uma vez eu fui numa igreja e eu tinha ministrado um seminário uma semana antes, na outra semana ele me pediu para ministrar a palavra, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, estava o técnico só na mesa, entrei na mesa, fui mexendo o Espírito Santo. Psst, tá fazendo aí? Tô ajustando o som. Hoje eu não quero o seu som, eu quero o som do meu filho que tá aí do teu lado. Você tá atrapalhando, sai de cena. Você acha que é só o seu que eu gosto? Doeu, aí eu saía, aí eu saí de lado assim, né? Aí tinha um senhor na porta lá, aí ele falou todo orgulhoso pra mim assim, hoje o meu filho vai apresentar na guitarra. Aí eu contei essa história pra ele. Se você visse um guitarrista top das galáxias tocando, mas não foi seu filho que ia errar um monte, você ficou feliz? Não. Por quê? Eu gostaria que meu filho tivesse tocando. Mesmo ele errando? Sim. Então não é resultado. É relacionamento. Entendeu? Aí eu pedi perdão pro rapaz, ele veio pra mesa de som, o som foi... O céu desceu, entende? Glória a Deus. Aí quando eu entendi, uma vez eu também tive um episódio... Nada é sobre nós, né? Então, uma vez eu tive uma situação lá na minha igreja, que eu fiz o som da igreja lá, e sabe quando você fala assim, cara, que sonzeira que Deus fez. E Deus me permitiu estar participando disso. Aí eu saí todo orgulhoso, né? Isso foi num culto de manhã. Cheguei à noite, tinha um outro rapaz novato na mesa. E a bateria não tinha pegado o que eu tinha feito de manhã. O back vocal não era, né? Não aparecia do jeito que eu fiz de manhã. E eu fui falar com Deus. Deus, hoje de manhã, meu som tava bom, né? A Deus falou, tava. E minha oferta também tava boa, né? Aí ele ouvia assim, até que tava. Aí fiz a terceira pergunta. Não devia ter feito. Melhor que desse cara, né? Melhor que desse cara o quê? A oferta? Não. Mas meu som tava melhor. O som tava, mas a oferta não. Não entendi. Horácio, eu já falei pra você, não se amoldeu o mundo. Como assim não se amoldeu o mundo? O que tá escrito? Escrito é aqui que Jesus falou da viúva e da oferta. Que ela deu a melhor oferta. Por quê? Porque ela deu tudo. Deu tudo que tinha. Tá. Quanto de áudio esse rapaz tem que ele carrega que tá me dando agora de oferta? Tudo? 80%? E você deu pelo menos 50% de tudo de capacete hoje de manhã? Não. Tô olhando pela viúva. Quem tá dando a melhor oferta? Ele. Então fica na sua, japonês. Então... Não, seu do modelo. Então, querido, não adianta eu chegar no lugar e achar, puxa, eu fiz uma sonzeira. A oferta do cara que tava lá na igreja antes de mim... Quem conhece o coração dele é Deus, né? E a oferta dele era maior porque ele fez com amor. Deus já chamou a atenção de Samuel, né? Dizendo, eu não olho como o homem vê.
O homem vê a Exato. aparência, olha o coração. Exato. É, Aí, então, tá na palavra. tá na palavra. Tá na palavra. Então, assim, hoje o que que tá acontecendo? Por que perdeu a empatia? Porque hoje se amoldou o mundo onde a gente quer mostrar resultado. Tem pouco relacionamento. Verdade. A gente está falando aqui de algumas coisas assim que não é muito bacana, né? Dentro da igreja, em relação ao som, em relação ao louvor. Ah, mas também tem muitas coisas boas acontecendo, né? No Tem. meio do louvor, no Tem. meio da adoração, né? Sim. E eu penso assim que com as suas viagens você também deve ter visto, ou até mesmo em Londrina você deve ter visto muita coisa também que tem alegrado o seu coração e principalmente o coração de Deus, né? Oi. Só antes de você responder, Hum. Tá. Hum. Ok, eu tô vendo, tô acompanhando aqui. Beleza. A pergunta que eu fiz. Então, assim, o que a gente tem visto coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E Muita coisa boa. Então, assim, eu fui aqui perto em Jaguapitã ministrar com o meu pessoal do Instituto Cefa. Nós fomos em 2 carros, 10 pessoas para ministrar um seminário de adoração lá. Sabe quantas pessoas tinha para participar lá? 9. Eita. Uma igreja de 20 pessoas com 9 pessoas. Tinha 9 Tinha participantes. quase 50%. Ué. E assim, uma mesa de som maravilhosa, uma mesa de som com 2 canais XLR e 2 P10. 4 canais. Um amplificador, um canal, era 2 caixas de PA, sendo 2 modelos diferentes, e outra, a caixa de retorno, outro canal. E eu olhei aquilo e o som rachando. Eu falei, Deus, o Senhor me ensinou pra gente não murmurar, mas aqui tem 5 pães e 2 peixinhos de áudio. Eu tenho isso aqui. E Deus tem me ensinado assim, não faça quando você for mexer no som como fosse o último áudio que você fosse fazer na vida, né? Então tira assim da experiência passada e faça como fosse o primeiro. Uau. Porque o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro Primeiro filho, amor, né? primeiro amor é melhor. Primeiro amor. Tá. Aí eu falei assim, então imagina que você nunca fez outro som. Esse aqui é os top das galáxias que caiu na tua mão. Que tem gente que fazia com caixa amplificada, agora pelo menos tem 4 canal. Falei, amém. Eu falei, Deus, então mostra o que tá ligado errado aqui. Horácio, ele colocou o plug P10, né, que era combo ali, ele mostrou assim, ó, ele colocou o microfone sem fio na entrada de mic, mas ele sai com sinal de linha, então muda para line. Tirei o plug, mudei para cá. O violão tava rachando, pus para cá, porque ele não tinha ganho para ajustar. É daqueles modelos bem simplão, Sim. mas a mesa era nova. Beleza, aí eu cheguei, só tirei os 2 plugs, pus para cá, acertei o volume, a estrutura de ganho é no fader, não era aqui em cima que não tinha. Acertei aqui, acertei o master e tal, acertei no amplificador, pedi pro cara fazer violão e voz. O som do violão e voz começou a fazer, ele começou a tocar, ele falou, rapaz, o que você fez no som? Eu falei assim, eu não, quem fez foi Deus. Aí ele olhou assim e falei, cara, mas nunca deu esse som limpo, olha esse som encorpado. Eu falei assim, pois é. O céu abriu. Eita glória. Não, você tem uma ideia, ó, eu arrepio quando lembro. Os pastores, na hora que a adoração veio, não parava de chorar. O céu abriu. Não parava de chorar. Aí, depois terminando a ministração, o Espírito Santo veio, respaldou o chamado. O pastor estava desistindo do ministério. Forte isso. E o pastor chorando, falou assim, Horácio, vocês não têm ideia do que Deus fez com vocês aqui. Hoje já tem 40 pessoas na igreja. Olha só. Entendeu? E quando a gente viu aquilo, Deus restaurou a fé da igreja. Tinha pessoas lá, a pastora já fazia 3 anos sofrendo no físico dela, tomando remédio, problema de coluna, problema de nervo ciático e tal. E no momento de unção lá, eu pedi, pastor, você deseja o milagre da sua esposa? Claro. Você crê que Jesus tem um poder? Eu creio. E permite ele fazer o milagre? Eu permito. Então, Deus vai usar você. E vai curar sua esposa. Porque o Espírito Santo que você carrega que cura não é você, não sou eu. É Deus que cura. Você crê nisso? Eu creio. Ele orou e a esposa foi curada instantaneamente. Amém. Então, o que aconteceu lá? Deus restaurou o poder dele lá na igreja. Restaurou a fé dos pastores, dos líderes que estavam lá. Mudou a estação da igreja. Então, assim,
não é o som, então, o pastor Wilson, não é o áudio. O sistema de som dele era muito simples, mas o som ficou maravilhosamente lindo. Com aquele som, não tinha nem equalizador. Graça derramada, né? Graça E derramada. acabou sendo um divisor de águas ali, né? Exatamente. Então, assim, o que é lindo a gente ver esse lado bom. A gente é chamado por causa do áudio também. Mas, Horácio, por que Deus te usa profeticamente nessa unção, nesse amor que você faz no ministério? Por que Deus te usa? Porque eu entendi que eu sou filho. Amém. Então, assim, qual pessoa que tem mais autoridade? O filho adotivo ou o biológico? A gente acha que é o biológico, mas é o adotivo. Por quê? O biológico você não teve escolha. O adotivo você teve escolha e desejou ser pai. Você adotou. É um filho desejado. O filho adotivo é um filho desejado. Correto? Sim. E a palavra de Deus fala que eu sou filho por adoção, enxertada na videira, e eu chamo Deus de Abba Pai. Ou seja, eu sou um filho desejado. Amém. Deus me desejou como filho. Opa, então eu tenho que mudar minha maneira de portar-se à mesa do Pai. Eu sento à mesa como filho. E outra, desejado. Deus me desejou. A gente tem que já entender isso. Segunda coisa que a gente tem que entender é que eu não escolhi, é Ele que me escolheu. Sim. Porque você deve ter se perguntar muitas vezes, Deus, por que eu? Não é? Muitas gente, acho que vai estar ouvindo, deve ter esse questionamento no coração. Deus, mas por que eu? Eu vou falar o que Deus respondeu para mim. Por que não você, meu filho? Meu Deus. Então não é o porquê. A palavra não é por que não você. A parte forte é meu filho. Amém. Entendeu? Então quando a gente restaura a paternidade no nosso coração, pode ter escândalo na igreja, eu não vou sair. Pode ter os irmãos que caiu em adultério, roubou a igreja. Pode acontecer o que for, não vou sair da igreja. Meu negócio é com Deus. Com o Pai. Amém. Então quando a gente restaura a paternidade da pessoa que está servindo, ele entende para quem eu estou fazendo. Eu não estou fazendo para o pastor Wilson. Não estou fazendo para o pastor Davi. Eu não estou fazendo para o pastor Luiz. Eu estou fazendo para o pastor dos pastores. Estou fazendo para Jesus. Amém. Né? Mas se um dia o meu líder cair, o que eu faço? Ele está no corpo? Tá, então eu ajudo a restaurar o ministério dele e não cortar ele do corpo. Mais fácil pisar em cima, né? Não, mas é o que a turma está fazendo. Porque assim, se um pastor cai, qual é o nosso chamado? Eu tenho uma dívida de honra com esse cara. Quando eu caía, ele me levantava. Agora é minha vez de levantar ele. O que o pessoal está fazendo? Está errado. Porque assim, por que valentes estão caindo? Porque os escudeiros baixaram a guarda. Toda liderança no antigo, lá nos antigos, né, na época medieval, tinha o quê? Os escudeiros. O que eram os escudeiros? O cara que dava vida para proteger o rei. Sim. Tá, onde estão os escudeiros hoje? Quem você pode abrir uma tentação, né, confessar uma tentação para não confessar um pecado? Que não vai te acusar, né? Não vai acusar, vai te proteger, te guardar e cobrir você em oração. Quem está fazendo isso por você? Então, eu tenho 2 irmãos pastores. Ele falou, mano, não temos escudeiro, a gente tem que carregar tudo sozinho. Por isso você cai, ué. Você cai porque você tá sozinho. Você fica, quando você começa a ser tentado, o que a pessoa faz às vezes? Se isola, vira presa fácil. Que é essa hora que tem que... É brasa no braseiro. É essa hora que eu tenho que ir pro braseiro. Carvãozinho que caiu do lado, né? Tem que trazer pra... Exatamente. Então agora vamos dizer assim, quantas pessoas assim, queridas, que hoje não estão mais na igreja, queridas, que hoje estão lá no mundo ferido, machucado, com a identidade arrebentada, entende? Que a gente vê de chegar, por exemplo, filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o irmão mais velho, o que fez? Chegou e falou assim, que bagunça é aquela lá? Ah, o teu irmão aqui, né? Mais novo que voltou. Voltou e tá fazendo a festa. Teu pai matou um boi ceivado. Então. E o pai, quando viu de longe, chamou o filho não foi. O pai foi lá no filho. Teu irmão tava morto, agora viveu, né? Vinha fazer uma festa para ele. Ah, mas esse teu filho, não é irmão, é teu filho, né? Ele gastou dinheiro com meretriz, não sei, se prostituiu, e você faz isso, você mata um boi ceivado, e para mim nem um bode, nem um cabrito você não me deu. E o filho que ficou, que achava que é santo, o que ele fez?
ele não tinha relacionamento com o pai, porque ele falou, eu fazia tudo que você fazia, você pedia, ou se, Ele era um servo, né? ele não tinha relacionamento com o pai, ele se sentia um escravo. E o pai disse para ele, né? Mas tudo que eu tenho é seu, meu filho. Exatamente. Você não aproveitou porque você não quis. Mas por quê? Porque o sentimento dele era de escravo. Por quê? Porque não tinha relacionamento. Mas então, né? Agora, o filho mais novo que saiu, quando eu estava lá dando comida aos porcos, caiu em si, ele falou assim, puxa, meu pai tem comida à mesa. Meu pai tem comida à mesa. Eu vou voltar e vou pedir perdão para ele, falei que pequei contra o céu, contra ti, me acedo pelo menos como um dos teus trabalhadores. Não é? Sim. Tá. Só que quando o pai viu o filho, ele beijou, não resgatou. Cobrou nada. Não. Colocou a sandália de volta, restaurou a autoridade de filho. Porque o filho, o pai não é o que você faz que está em jogo, é o que você é. Então, quando eu entendi o que eu sou, então o meu pecado não me leva para o inferno. Não é meu pecado. Quem me leva... Relacionamento. Meu relacionamento. Então, quem me leva para o inferno? É a rebeldia do Horácio, ou falta de relacionamento do Horácio. Agora, quem me leva para o céu é o relacionamento do Horácio também. De entender, né, quem é Jesus, relacionar com ele e obedecer a ele. Então, quem me leva para o céu é Horácio aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer e obedecê-lo. Agora, quem me leva para o inferno? Minha rebeldia, meus pecados, que leva longe de Jesus. Então, assim... porque o mundo, o que é ser abençoado para o mundo? Abençoado é o cara que tem uma empresa grande, tem dinheiro, tem fama, riqueza, é o cara abençoado. Mas na palavra não mostra isso. Quando José foi vendido pelos irmãos, estava na casa de Potifar como escravo, Deus era com ele e ele era abençoado. Amém. Então não é o que eu tenho ou a situação que eu vivo, é com quem eu ando. Porque José depois foi para o presídio, estava na prisão e Deus era com ele, tudo que colocava a mão, né, ele era abençoado. Então abençoado é com quem eu ando. Eu tenho relacionamento com quem? Com Deus? Então o mundo pode estar caindo. Eu estou abençoado. Amém. Eu posso não ter um centavo na conta, mas eu sei que o Pai sabe do que eu preciso. Eu sei que na hora vem. Não é aquela história, a gente fala que o evangelho é o 49 do segundo tempo, mas vem. Vem. Eu contei uma história assim. Eu perguntei pro pastor lá, falei, que time você torce? Ele falou um time lá. Imagina o dia da Copa, final da Copa, nos finais, o teu time querido vai jogar com o inimigo queridão, né? Vamos supor que fosse uma Corinthians com o Palmeiras lá. E você era um dos lados, né? Aí, só que você tava no culto, era culto de ceia, você tá na escala para ministrar, bem na hora do jogo. E você, né, ministrou, tal, foi tudo certo. Aí chegou no final, você pergunta pra sua esposa, e aí, bem, como é que foi o jogo? Aí ela fala, foi 4-3. 4-3! Pro nosso time, yes! Aí você volta pra casa, assiste o replay. No primeiro tempo foi 3-0 pro adversário. Você ficou desesperado? Não, porque eu sabia que depois virou jogo, ficou 4-3 e meu time ganhou. Porque eu já sabia o quê? O final. Ao final, meu time é vitorioso. Então, mesmo que no percurso eu tô perdendo, eu não vou me desesperar, porque eu sei que no final eu vou ganhar. Não é assim? Amém. Então, no reino de Deus, a gente teria que ter esse sentimento. E eu sei que no final o diabo é derrotado e Jesus ganha. E eu tô no time de Jesus. Por que eu vou ficar desesperado? Sem desespero, né? O final eu já conheço. O final o diabo perde e Jesus ganha. Não tá lá escrito já? Sim. Então por que eu tô desesperado? A ele seja a honra, né? Exato. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, meus queridos, eu espero que você tenha gostado, curtido aí o bate-papo, né? A nossa vontade era ficar aqui conversando bastante com o Horácio. Tem muita história aqui. Não se esqueça que Jesus te escolheu, né? Ele diz, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam, a fim de que o que peça ao Pai, ele vos conceda. Então você não é escravo, não é servo, você é filho, filho amado de Deus, tá bom? Horácio, muito obrigado pela participação, creio que foi bênção. Amém. E creio que muitas pessoas, e aqueles que querem entrar em contato com você de repente para uma ministração ou de repente para dar uma olhada no som, seja aqui, seja no Brasil, gente, qual é o contato? O contato é o meu telefone, né, 439-9617-1840. Se quiser entrar no Instagram é Horácio Kawasaki, né? E
Gente, falar uma coisa aqui. Antes eu era profissional. Hoje não. Hoje eu sou filho. Então a gente não vai por causa da recompensa. Então se você tem uma dificuldade no áudio, a gente está aqui como filho, como irmão, como corpo de Cristo para te ajudar. Aqui, quantas vezes, pastor Wilson, eu vim aqui socorrer, nunca foi por causa de valor. Faz anos, hein? Não foi por causa de valor. A gente não vive por recompensa, a gente vive por propósito. Amém? Amém. Então vai estar aqui o telefone, o contato dele. Você vai poder entrar em contato e conhecer essa pessoa maravilhosa. Deus abençoe, Horácio. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado. E que tenhamos uma próxima aqui pra gente continuar essa conversa. Vamos continuar. Tá bom? Amém. E você não esqueça do Triplo C. Ó, curte, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. E mais uma coisinha. Entra lá no nosso Instagram e também se curte lá, tá bom? Faz parte, nos ajuda. Você sabe que tudo isso aqui é para libertar pessoas da escravidão lá no Paquistão, para cuidar dos órfãos do Haiti e também aqui no Brasil, muitos projetos que nós estamos trabalhando. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Felipe. E até a próxima, se o Senhor permitir. Obrigado, Fiquem Felipe. na paz.